O pequeno girino. O riacho passa pelo campo, contorna a colina e atravessa a floresta. Há todo tipo de coisa no riacho: agrião d'água e caracóis, e peixinhos velozes, capim-enguias e lagostinhos. E debaixo de uma pedra onde a água é fria e profunda, um pequeno lagarto marrom costumava viver. O lagarto era uma coisinha ocupada, sempre ansioso com uma coisa ou outra. Ele disse aos lagostinhos como se livrar de suas cascas. Ele mostrou aos caracóis onde encontrar folhas mortas. E ele cuidava dos negócios de todos, assim como dos seus. Um dia, quando ele estava rastejando o rio acima, ele viu um girino deitado em um raso ensolarado, com um focinho quase fora da água. Aquele girino não deveria estar deitado no sol, disse o lagarto para si mesmo. Está muito quente. Acho que vou contar a ele. Então ele se arrastou até onde o girino estava deitado. Ao se aproximar, ele ouviu o girino sussurrando baixinho para si mesmo. Oh, que lindo, que bonito! Ele estava dizendo. O que é tão bonito? Perguntou o lagarto curiosamente, olhando em volta. Aquela cantoria, gritou o girino. Você não está ouvindo? E agora que o lagarto ouviu, ele realmente ouviu um coro perfeito de pássaros cantando suas canções matinais na floresta, no campo e no matagal. Sim, é bastante bonito, disse o lagarto. Mas você não deveria estar deitado aqui sob o sol quente. Você vai ficar doente. O girino apenas se contorceu impacientemente e depois ficou imóvel, ouvindo. Mas então ele voltou seus olhinhos opacos para o lagarto. Suponho que você tenha visto muitas vezes pássaros descendo para o riacho para se banhar, disse ele. Você acha que eu me pareço com um? Com um pássaro? Gritou o lagarto. Não, você não parece. Bem, não vejo por que não, disse o girino. Com certeza não tenho pernas, mas tenho rabo. Sim, disse o lagarto. Mas os pássaros também têm bicos, penas e asas, e você não tem nada além de um corpo e uma cauda. Bem, isso é verdade, disse o girino, e suspirou pesadamente. Como o lagarto havia dito, fazia calor no raso, onde jazia o girino. Mas agora ele estava curioso para saber por que o girino queria se parecer com um pássaro. Então ele se acomodou mais confortavelmente e continuou falando. Agora eu gostaria de saber, ele disse, por que você quer parecer um pássaro? A princípio o girino não respondeu. Ele parecia tímido ou chateado. Mas quando o lagarto perguntou novamente, ele disse, não sei. Então ele ficou em silêncio novamente. E o lagarto estava para ir embora, quando o girino de repente continuou. É porque parece haver algo dentro de mim que deve cantar. E eu tentei e tentei, até que todos os peixes e até os caracóis riram de mim. E eu não posso fazer um som. Acho que se eu tivesse pernas e pudesse pular como um pássaro, eu conseguiria. Mas não vejo por que você deveria querer cantar, disse o lagarto. Eu nunca fiz. Ainda assim, o girino parecia tão triste com isso que o lagarto sentiu pena dele
e ficou lá no raso conversando com ele por um bom tempo. E na manhã seguinte, ele foi vê-lo novamente. Este foi o início de uma amizade entre os dois. E embora o lagarto não pudesse entender por que o girino queria cantar, ele nunca zombou dele, mas tentou pensar em algum plano para que ele aprendesse a cantar. Uma vez ele sugeriu que, se ele estivesse na praia, poderia fazer algo a respeito. Então ele se contorceu meio para fora da água, mas quase imediatamente ele ficou tão doente que o lagarto teve que puxá-lo de volta pelo rabo, sentindo-se terrivelmente assustado. Foi na manhã seguinte que o lagarto encontrou o girino em um estado de excitação selvagem. — "Oh, lagarto, lagarto! — ele gritou, tremendo do nariz ao rabo. — Olhe para mim! Estou ganhando pernas! Era, na verdade. Lá estavam elas, ainda muito pequenas e fracas, mas realmente pernas. O lagarto e o girino estavam muito ocupados conversando sobre como fazê-las crescer, para perceber que já estavam brotando. Ficaram ainda mais entusiasmados quando logo em seguida viram perto da parte da frente do corpo do girino mais 2 brotinhos. E o lagarto tinha certeza de que seriam asas. Foi um golpe terrível para eles quando descobriram que não eram asas, mas mais pernas. — Agora acabou! — gritou o girino. — Já era ruim não ter asas, mas agora que estou ganhando pernas assim, não há como saber onde isso vai acabar. O lagarto também estava quase desesperado, até que, de repente, ele se lembrou de um lagostim que conhecera e que perdera uma das suas pernas em uma luta, e quase não o machucara. Ele disse que talvez pudesse puxar as patas dianteiras do girino da mesma maneira. Ele estava bastante disposto a que o lagarto tentasse, mas na primeira contração que deu, ele gritou: — Ai, isso machuca! Então o lagarto teve que parar. Ele ainda pensava, no entanto, que algo poderia ter sido feito a respeito se o girino não tivesse sido tão covarde e deixado que ela puxasse com mais força. Certa manhã, antes que o lagarto acordasse, o girino veio se contorcendo até a porta de sua casa. — Lagarto, lagarto, vem aqui! Ele gritou. Então, assim que o lagarto saiu, o girino implorou que ele pegasse um pedaço de capim-enguia e medisse sua cauda. — Há algum tempo temia que estivesse diminuindo, disse ele, e agora tenho quase certeza disso. Eu também tenho sentimentos tão estranhos. Às vezes sinto que preciso de ar e subo em uma pedra, quase saindo da água, e só então fico confortável. Apressadamente o lagarto pegou o capim-enguia e mediu. Então eles se sentaram olhando um para o outro. A cauda estava quase acabando. Ainda assim, o lagarto não desistiria de todas as esperanças. Aquele mesmo lagostim que havia perdido uma perna vivia mais abaixo no riacho. E ele era muito velho e sábio. Ele o faria vir olhar o girino e dar seu conselho. Então o pequeno lagarto saiu apressado e logo voltou para onde o girino estava deitado. E o lagostim veio com ele, girando suas antenas e olhando para os 2 lados com seus olhos arregalados. — Girino doente! Ele chorou. — Isso não é um girino.
Então aproximou-se o lagostim. Continuou: por que você está deitado aqui? Por que você não está no pântano cantando com todos eles? Você não sabe que é um sapo? Um sapo! Gritou o lagarto. Mas o jovem sapo girino saltou para fora do riacho com um grito de alegria. Um sapo! Ele gritou. Ora, isso é o melhor de tudo. Se isso for verdade, devo dizer adeus, pequeno lagarto. Adeus, amiguinho. Adeus. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Então o sapo foi se juntar a seus irmãos. O pequeno lagarto sentiu-se bastante solitário por um tempo depois que o sapo foi embora. Mas ele se consolou pensando em como ele deveria estar feliz. Frequentemente no crepúsculo ou quando a lua estava brilhante, ele ouvia o coro de sapos cantando no pântano e se perguntava se aquele que cantava tão alto e mais profundo do que o resto era o sapinho que havia tentado tanto ser um pássaro. Afinal, ele disse para si mesmo: há mais maneiras de cantar do que uma.